Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar este mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oremos. Pai querido, Senhor que é único, digno de louvor, de toda honra e de toda glória. É ao Senhor que prestamos culto. Nós o adoramos e consagramos nossa vida a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los para juntos olharmos para o Evangelho de João como se fosse um álbum de recordações da igreja. E vamos destacar 3 retratos desse álbum, de circunstâncias e ocasiões diferentes, de 3 festas da Páscoa registradas por João no período de 3 anos, que correspondem à duração do ministério de Jesus. O primeiro é o retrato do capítulo 2, verso 13, do Evangelho de João. Esse é o retrato do dia que Jesus virou as mesas. E recordamos, era o começo do seu ministério, foi batizado no Rio Jordão. No primeiro capítulo, verso 23, João Batista testemunhou, dizendo assim: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousando sobre ele. Também em Mateus, capítulo 3 de Mateus, verso 16, registra-se assim: saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E no capítulo 2, versículo 13, esse retrato mostra que Jesus subiu para Jerusalém. E esta foi a primeira visita que Jesus fez depois de ser batizado. Ficou indignado com tudo que ele estava vendo naquela cidade e promoveu a purificação do templo. No versículo 15 do capítulo 2 diz: expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, tirou as mesas. E no capítulo 2, verso 23, diz: estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram nele, ou creram no seu nome. Inclusive, um membro do Sinédrio que lhe fizera uma visita noturna, cujo diálogo está registrado no capítulo 3. O segundo é o retrato do capítulo 6, versículo 4. O dia que Jesus alimentou uma grande multidão,
sentada num extenso gramado. Capítulo 6, verso 1 e 2 diz: atravessou Jesus o mar da Galileia. Informa também que seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Era um tempo de grande popularidade de Jesus, mas era também uma época de muitas controvérsias. Versículo 4 diz, nós lemos que a Páscoa dos judeus estava próxima, mas esta foi a Páscoa em que Jesus não foi para Jerusalém. Ele escolheu ficar na região da Galileia com as suas intensas atividades, pregando e ensinando de cidade em cidade, pelas aldeias e nas sinagogas. Ele falava muito a respeito dos temas do Antigo Testamento. E nas sinagogas aconteciam intermináveis debates, porque ele fazia afirmações de que ele era o pão da vida. Ele era o verdadeiro pão, porque não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, ele dizia. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Versículo 35 desse capítulo 6, ele afirma: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E ele, enquanto lá em Jerusalém não se falava de outra coisa, embora ele ausente, os debates lembravam tudo a respeito do que ele falava, ensinava e proclamava para todo mundo. E aqui ele estava, enquanto isso ele estava ministrando, trabalhando e realizando grandes milagres na Galileia. Nós lemos no versículo 10 que o milagre estava acontecendo. 5.000 homens assentados sobre a relva. Versículo 11. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Versículo 12. Já estavam fartos. Então disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Versículo 14 desse capítulo 6. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O terceiro é o retrato do capítulo 13, versículo 1. Retrato do dia que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Versículo 1 começa assim: ora, antes da festa da Páscoa, Jerusalém se preparava para um grande festival. A Páscoa é a festa mais importante para os judeus. No capítulo 12, nós temos a narrativa de que multidões estavam chegando para a festa. Peregrinos começavam a chegar de toda parte. Muitas famílias viajando de longe, para chegar em Jerusalém. Queriam participar do festival mais importante que eles tinham no calendário judaico. Muitas pessoas cheias de esperança, muitos com sede de mudanças. Capítulo 12, versos 12 e 13, podemos ler assim: a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel.
Jesus chegou a Jerusalém, não montado num grande cavalo de batalha, não para empreender libertação histórica do jugo romano, não para iniciar uma revolução militar em Jerusalém. O versículo 14 do capítulo 12 diz: entrou montado num jumentinho. Entrou na cidade com uma submissão silenciosa. Ofereceu a Jerusalém o que era necessário para se ter a verdadeira paz. Escolheu um lugar distante de todo o movimento da cidade. Ele escolheu um lugar longe, muito longe do barulho de Jerusalém. E nesse ambiente de um cenáculo emprestado, Jesus está a sós com os seus discípulos. O nosso texto, versículo 1, termina assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E esse verso é que sugere o nosso tema: amor. Aula para discípulos. Até o final do capítulo 12, vemos Jesus cumprindo sua missão voltada para o povo em geral. Proclamação para o mundo como um todo. Do capítulo 13 ao capítulo 17, a sua atenção concentra-se no círculo mais íntimo dos discípulos. Houve uma mudança de foco. Antes, suas atividades foram públicas e externas. Agora, as suas ações são internas e privativas. Nós formulamos algumas perguntas e eu gostaria de propor uma reflexão a partir dessas perguntas. A primeira pergunta é esta: quem é esse? Quem é esse que está com uma bacia em suas mãos? É como se dirigíssemos essa simples pergunta para o apóstolo, que é o autor do livro. Nós consideramos que ele é o mais indicado para responder. Era o mais chegado de Jesus. Conforme o capítulo 13, versos 23 e 24, quando o grupo de discípulos tinha, assim, alguma curiosidade ou algumas questões delicadas para tratar, era ele o mais indicado para perguntar a Jesus. E João, o autor, ele narrou o pronunciamento de Jesus, afirmando a seu respeito, dizendo assim, Jesus falando: eu sou a porta, por exemplo. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E João foi testemunha ocular do andar de Jesus sobre as águas. Foi testemunha ocular do milagre da multiplicação de pães e de peixes. Foi testemunha do milagre da ressurreição de Lázaro, por exemplo. Agora, porém, os discípulos, a sós com Jesus, durante uma refeição, a última ceia. Quem é esse João que está com uma bacia em suas mãos? É o Verbo que estava com Deus no princípio.
Quem é esse João? Está abaixando-se até o chão. É o que fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse? E tocou os seus pés com suas mãos. Ele viera de Deus e voltava para Deus, conforme o versículo 3. Ele detém o saber soberano do tempo exato e a chegada da sua hora de passar deste mundo para o Pai. Esse Pai, conforme o versículo 3, tudo confiara às suas mãos. Quem é este João? Que se vestiu como escravo para realizar as tarefas de um empregado da casa? Ele detém um extraordinário poder e uma absoluta autoridade que foi confiada a ele. O seu pronunciamento em Mateus, capítulo 28, verso 18, estremeceu o mundo inteiro. Falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é onisciente, ele é pré-existente, ele é onipotente, soberano. E todos os profetas, e especialmente os profetas do 8º século, proclamaram que diante dele emudece-se toda a terra. Outra pergunta que formulamos é a seguinte: João, quem são esses? Os seus que estavam no mundo? Historicamente, Israel é a nação mais agraciada por Deus como um povo escolhido. Possui a lei, profecia, poesia, sabedoria, juízo e atos poderosíssimos de misericórdia que nenhuma outra nação experimentou. Mas, capítulo 1, lá no comecinho do livro, verso 11, João escreveu assim: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Não deram ouvidos, rejeitaram, deram as costas para Deus, abandonaram as suas práticas de leitura bíblica, de ouvir a voz de Deus, mataram os seus servos, os servos de Deus, os profetas enviados por Deus, endureceram sua cerviz. Historicamente, a nação mais privilegiada do mundo diante de Deus não o recebeu. Mas no versículo 12 do capítulo 1, João apresenta essa boa notícia a respeito de todos que podem se tornar família de Deus, discípulos de Jesus. São os verdadeiros seus, de toda raça, de toda língua, de toda nação, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, disse Jesus, capítulo 6, verso 37. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Efésios ensina assim: nos predestinou
para ele para a adoção de filhos. Evangelho de João 15:16. Eu vos escolhi. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi, disse Jesus. Os seus que estavam no mundo foram tirados do mundo. A palavra eclesia, usada por Jesus em Mateus 16, tem esse sentido de uma assembleia retirada do mundo. Os seus que estavam no mundo foram trazidos para se tornarem, então, filhos de Deus, família especial de Deus, os verdadeiros seus, do nosso texto. Colossenses 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. E no capítulo 17 de João, ele está orando por seus discípulos. E essa oração sacerdotal, no versículo 11, ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, a passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E ainda outra pergunta. Que amor é esse, João? Num cenáculo emprestado, instantes preciosos dedicados por Jesus ao grupo de seus discípulos, e então ele passou a chamá-los seus. João escreveu: amou-os até ao fim. Concentrou dedicação exclusiva aos seus. Amou-os de maneira especial. Amou-os de ponta a ponta, de uma eternidade a outra. Amor derramado em ações e palavras, para logo em seguida ser demonstrado em sofrimento e morte na cruz. Capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. O Verbo que se tornou carne, voltava para o Pai. A sua presença visível estava chegando ao fim. Ele amou os seus de um modo absoluto. Amou-os até o fim. Ele ainda cantaria um hino, passaria por um jardim, chegaria até o quartel-general de Pôncio Pilatos, para então, em seguida, ir até ao Gólgota, na sua cruz. Quem é esse João? Quem são esses, os seus que estavam no mundo? E que amor é esse? 3 perguntas, boas informações, boas respostas, mas ainda nós separamos aqui uma relação de 3 desafios para mim e para você. A título de aplicação, o primeiro desafio é esse. Que tal vivermos na prática esse amor? Capítulo 13, 17. Ora, se sabeis
sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Versículo 15 do capítulo 13. Porque eu dei o exemplo, disse Jesus, para que, como eu vos fiz, façais vós também. E no capítulo 15, versículo 2, essa afirmação: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na primeira carta, escrita pelo apóstolo João, no capítulo 4, 7, nós lemos: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. E no versículo 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. E tal praticarmos. Um segundo desafio é o seguinte: que tal mudarmos o mundo? No nosso texto, o mundo aparece 2 vezes. Era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E, tendo amado os seus que estavam no mundo. O mundo é o mundo que está debaixo do poder do pecado. O mundo é o mundo da escuridão, das trevas, das ações tenebrosas, dos pecados horrendos, estando debaixo do poder do diabo, o mundo inteiro, mas a sua influência chega até nós. E há necessidade de fortalecermos para batalharmos, nós, os seus de Jesus, os que pertencem ao seu reino, versus o mundo inteiro. Versículo 2 que diz que durante a ceia, Judas Iscariotes já não é mais o mesmo. Ele está sob uma forte influência satânica. Nós que fomos tirados do mundo, sabemos que em toda parte somos bombardeados por influências. O mundo inteiro planejando e patrocinando ameaças contra os escolhidos de Jesus. Concupiscências mil, cobiças, assédios, tantas oportunidades sendo mostradas 24 horas por dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês, enfim, sempre, sempre e sempre. Os seus que estavam no mundo são bombardeados, mas Jesus, orando, pede para que sejamos guardados, mas não é necessário sermos tirados do mundo, porque é no mundo que haveremos de exercer a nossa influência. Ao invés do mundo nos influenciarmos, o grande desafio é este: que tal mudarmos o mundo, influenciarmos o mundo? Jesus quis e orou para que continuássemos no mundo,
para promover mudanças, melhorias. Um rebanho, como todos nós, rodeados de mundo por todos os lados, ameaças por todos os lados. A luz e o sal que nós somos, rodeados de trevas, de ações pecaminosas, de uma cultura diabólica e anticristã, martelando e guerreando contra os escolhidos de Deus. Nós somos esse rebanho, cercados de mundo por todos os lados, com essa cultura satânica, com as suas ações anticristãs, recebendo ameaças. O mundo é um mundo que é inimigo desse grande amor de Jesus. O mundo rejeita Jesus. Ele veio para os que eram seus. Foi rejeitado diante dos seus. João escreve no capítulo 1 também que ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Mas os homens escolheram as trevas ao invés de escolher a luz. Esse mundo é hostil para os cristãos. Esse mundo é o grande inimigo do amor verdadeiro, o amor cristão, ensinado por Jesus. Jesus sabia quem era o traidor. No versículo 11 do capítulo 13. E nesse mesmo capítulo, versículo 27, diz: entrou nele Satanás. E então, o que pretende fazer? Ele é o anti-amor, as ações inimigas do amor. Ele é o avesso do amor, ensinando a respeito da soberba, a cobiça, concupiscências mil, que buscam o seu próprio interesse. O contrário de tudo aquilo que é o amor de Jesus, é o que o mundo está ensinando. Uma versão satânica, anticristã, que tentam colocar o rótulo de amor. Tudo o que é contrário ao que nós lemos, por exemplo, na maravilhosa poesia do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele afirma que o amor é benigno, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele diz: o amor jamais acaba. Que tal mudarmos esse mundo com tal amor? Mais um desafio. Por último, o terceiro desafio é esse. Que tal assumirmos essa coparticipação? Essa coparticipação do versículo 8. Aliás, no versículo 6, Simão Pedro disse assim: Senhor, tu me lavas os pés a mim? No versículo 7, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora? Ou o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. E no versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Então, no versículo 9, Pedro orou. Ele pediu: Senhor, não somente os pés. Jesus sabia das dificuldades de Pedro, assim como ele sabe das minhas dificuldades, das suas dificuldades, das nossas incapacidades de compreender. Pedro, você não compreende agora, mas depois você compreenderá. Muita coisa é certa. Pedro não quis ficar de fora e pediu: sim, Jesus, eu quero ter parte. Eu quero ser um participante. Eu não quero sair do seu grupo. Ter parte significa uma vida em Cristo, no sentido de estar dentro dele, no sentido de ser vivida essa vida dia a dia para servi-lo, para adorá-lo, para agradá-lo, para dar louvores, para exaltar o seu nome. Ter parte com Jesus tem esse sentido de comprometimento. Comprometimento com Jesus, ser o seu companheiro para o que der e vier. É uma lição para o Pedro e é também para nós. Compreendendo essa coparticipação, devemos buscar essa comunhão com Jesus em seu ministério, em sua missão. Esse significado mais profundo das palavras de Jesus, Pedro só entendeu mais tarde. Por exemplo, ele escreveu na primeira carta, no capítulo 4, verso 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exaltando. E logo após a ressurreição de Jesus, uma das vezes que Jesus apareceu a um grupo de discípulos, eles estavam pescando, resolveram pescar. E temos o registro no capítulo 21. Bom, no versículo 5, Jesus introduz um diálogo perguntando assim: há algo para comermos? E eles responderam que não. Porque nessa pescaria, toda a madrugada, eles nada pescaram. No versículo 6, disse Jesus: olha, lancem a rede para o lado direito do barco. Eles fizeram assim, e encurtando a história, 153 peixes foram pescados e eles tiveram de fazer muita força para arrastar aquela rede. E então, a partir daí, eles tiveram 153 peixes para comer. Bom, nesse capítulo 1, a partir do verso 15, nós lemos isto. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me? É isso. Como quem diz: Simão Pedro, você aprendeu? Você compreendeu? Ele respondeu: sim, Senhor,
tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E nós já aprendemos? Que tal vivermos esse amor na prática? E nós já aprendemos? Que tal mudarmos o nosso mundo com esse amor? Já aprendemos? Que tal assumirmos essa coparticipação para a glória de Deus, em nome de Jesus? Amém.